Olá, vamos dar início à nossa leitura do dia. Hoje estamos no dia 217 e as escrituras do dia hoje são Esdras, capítulo 1, do versículo 1 ao capítulo 2, versículo 70. Depois vamos ler 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 ao capítulo 2, versículo 5. Em seguida vamos ler Salmos, capítulo 27, do versículo 7 ao 14. E por último vamos ler Provérbios, capítulo 20, versículo 22 e 23. Vamos dar início à nossa leitura lendo Esdras, capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 2, versículo 70. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele e que suba para Jerusalém, que fica em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Todo aquele que restar, seja qual for o lugar em que habita, que os homens desse lugar o ajudem com prata, ouro, bens e gado, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus em Jerusalém. Então se levantaram os chefes de famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas de todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor em Jerusalém. Todos os que moravam nos arredores os ajudaram com objetos de prata e de ouro, bens, gado e coisas preciosas, além de todas as ofertas voluntárias. Também o rei Ciro entregou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e colocado na casa de seus deuses. Ciro, rei da Pérsia, tirou esses utensílios sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata, de menor qualidade, e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Sesbazar levou todos esses consigo quando os exilados voltaram da Babilônia para Jerusalém. A lista dos que voltaram da Babilônia. Esses são os filhos da província que voltaram do cativeiro, do meio dos exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. E vieram com Zorababel, Jesuá, Neemias, Seraias, Reelaias, Mordecai, Bilzã, Mispar, Bigavai, Reum e Baanã. Eis o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 775. Os filhos de Paate Moabe, dos filhos de Jesuá Joabe, 2.812. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Jatu, 945. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Bani, 642. Os filhos de Bebai, 623. Os filhos de Azigade, 1222. Os filhos de Adonissão,
666. Os filhos de Bigvai, 2056. Os filhos de Adim, 454. Os filhos de Ater, da família de Ezequias, 98. Os filhos de Bezai, 323. Os filhos de Jorá, 112. Os filhos de Azum, 223. Os filhos de Gibar, 95. Os filhos de Belém, 123. Os homens de Netofá, 56. Os homens de Anatote, 128. Os filhos de Azamavete, 42. Os filhos de Kiriate Arim, Sefira e Beerote, 743. Os filhos de Ramá e de Geba, 621. Os homens de Miquimás, 122. Os homens de Betel e Ai, 223. Os filhos de Nebo, 52. Os filhos de Magbis, 156. Os filhos de outro Elão, 1254. Os filhos do outro Elão, 1254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Lode, Adid e Ono, 725. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Zenaá, 3630. Os sacerdotes, os filhos de Gedaias, da casa de Jesuá, 973. Os filhos de Emer, 1052. Os filhos de Pazu, 1247. Os filhos de Arim, 1017. Os levitas, os filhos de Jesuá e Cadmiel, dos filhos de Odavias, 74. Os levitas, os filhos de Jesuá e Cadmiel, os filhos de Odavias, 74. Os filhos de Asaf, 128. Os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 139 ao todo. Os servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Acube, os filhos de Agabe, os filhos de Sanlai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaias, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazeia, os filhos de Bezai, os filhos de Asna, os filhos de Meunitas, os filhos dos Nefuseus, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Baslute, os filhos de Meida, os filhos de Arsar, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Temá, os filhos de Nesias e os filhos de Atita, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peruda, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete Azebaim e os filhos de Ami, todos os servidores do templo, e os filhos dos servos de Salomão eram 392. Os seguintes voltaram de Tel-Melá, Tel-Arsa, Querube, Adã e Imer, porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaias,
e os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. Os filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaias, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tinha casado com uma das filhas de Barzilai, o gileadita, e que foi chamado pelo nome dele. Estes procuraram seu registro nos livros genealógicos, porém não acharam. Por isso foram considerados impuros para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote capaz de decidir a questão por meio de Urim e Tumim. Toda esta congregação junto era de 42.360, além dos seus servos e suas servas, que era 7.337. Havia também 200 cantores e cantoras. Os seus cavalos eram 736, as suas mulas 245. Os seus camelos eram 435 e os jumentos 6.720. Alguns dos chefes de famílias, ao chegarem à casa do Senhor em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a casa de Deus, para restaurarem no seu antigo lugar. Segundo seus recursos, deram para o tesouro da obra 0,5 tonelada de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, algumas pessoas do povo, os cantores, os porteiros e os servidores do templo foram morar nas suas cidades, assim como todo o Israel. Agora vamos ler 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, ao capítulo 2, versículo 5. A mensagem da cruz. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como grego, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. A vocação dos santos. Irmãos, considere a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. A mensagem a respeito do Cristo crucificado. Irmãos, quando estiver com vocês, anunciando-lhes o ministério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito
e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Agora vamos ler Salmos, capítulo 27, versículo 7 ao 14. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim e responda-me. O meu coração me ocorre. Busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me deixes nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos seus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Agora, por último, vamos ler Provérbios, capítulo 20, versículo 22, 23. Não diga, vou me vingar do mal. Espere no Senhor e Ele o livrará. O Senhor detesta o uso de dois pesos, e uma balança desonesta não é boa. E aqui encerramos a leitura do nosso dia. Agradeço pela sua participação e amanhã daremos continuidade na leitura da palavra. Um grande abraço, que Deus o abençoe e até amanhã.